No coração de Curitiba, uma sombra se estendia pela Rua 15 de Novembro, uma rua que já foi vibrante e cheia de vida. Era a sombra da antiga casa da família Mendes, abandonada há décadas, um monumento ao esquecimento. Paredes descascadas, janelas como olhos vazios, o jardim tomado por ervas daninhas. Ninguém ousava se aproximar, temendo o que poderia encontrar. A casa era um lembrete sombrio de um passado trágico, um eco de tempos mais sombrios. Um incêndio devastador, diziam, havia consumido a família inteira, deixando apenas cinzas e memórias dolorosas. Apenas escombros e histórias sussurradas restaram, histórias que se recusavam a morrer, histórias de fantasmas e lamentos à meia-noite que ecoavam pelos corredores vazios, histórias que faziam a espinha arrepiar, deixando todos com medo de se aproximar. A casa era um tabu, um lugar que ninguém ousava mencionar, um lugar que as pessoas evitavam, temendo não apenas sua história, mas também a energia pesada que emanava de seus tijolos e tábuas podres, como se a casa estivesse viva. Era como se a própria estrutura guardasse os segredos do incêndio e as almas perdidas dentro dela. Um guardião silencioso de tragédias passadas. Os moradores locais contavam histórias de estranhas luzes vindas da casa à noite, sombras se movendo atrás das janelas empoeiradas, vozes abafadas, como se conversas de outro mundo estivessem sendo travadas. Ninguém conseguia confirmar, mas todos tinham medo de descobrir. Entre os jovens, a casa era um desafio, um rito de passagem para provar sua coragem. Mas até os mais bravos voltavam com o rosto pálido, contando histórias de portas batendo e risos fantasmagóricos. Uma névoa constante parecia pairar ao redor da casa, mesmo em noites claras. Dizia-se que era a tristeza da família Mendes, sua dor e sofrimento, que se manifestavam no mundo físico. Uma névoa fria e implacável que penetrava até os ossos. Isabela, uma jovem estudante de jornalismo, sempre foi cética em relação ao sobrenatural. Desde pequena, ela preferia a lógica e a razão, desafiando qualquer história que não pudesse ser comprovada. Ela acreditava em fatos, evidências, não em histórias de fantasmas contadas para assustar crianças. Para ela, o mundo era um lugar de certezas, não de mistérios. A casa da família Mendes era o desafio perfeito para sua mente lógica. Conhecida por ser assombrada, a mansão estava envolta em lendas e rumores. Armada com sua câmera e um gravador, Isabela decidiu passar uma noite na casa. Ela estava determinada a documentar tudo e provar que não havia nada de sobrenatural ali. Ela queria desmascarar os mitos, provar que tudo não passava de imaginação fértil. Para ela, era uma missão pessoal e profissional. Era a oportunidade perfeita para uma história, uma reportagem que lhe renderia fama e reconhecimento. Se conseguisse, seria um grande passo em sua carreira. Enquanto o sol se punha, Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A atmosfera ao redor da casa parecia mudar, tornando-se mais densa e opressiva. A casa parecia observá-la, as janelas vazias como olhos acusadores. Cada sombra parecia ganhar vida própria, aumentando a tensão. Ela respirou fundo, ignorando o medo crescente em seu peito, e cruzou o limite da propriedade. Determinada a enfrentar seus medos, Isabela deu o primeiro passo para dentro da casa.
a si mesma, tentando se convencer, mas a dúvida persistia. No final do corredor, Isabela encontrou um espelho de corpo inteiro. A moldura de prata estava enegrecida pelo tempo, mas o vidro permanecia estranhamente limpo. Ela se aproximou, curiosa. Seu reflexo era distorcido, como se o próprio espelho estivesse respirando. Enquanto olhava para seu reflexo, Isabela viu algo se mover atrás dela. Era uma figura sombria, alta e esguia, sem rosto. Ela se virou rapidamente, mas não havia nada lá. Uma alucinação, ela pensou, seu coração batendo forte. Mas a figura no espelho permaneceu. Ela estava lá, observando Isabela com uma intensidade maligna. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que não estava sozinha na casa. Algo estava com ela. Algo sombrio e cheio de ódio. Assustada, Isabela correu escada acima, em direção ao sótão. Ela precisava sair da casa, escapar da presença maligna que sentia ao seu redor. Mas algo a compelia a continuar, a descobrir a verdade por trás da tragédia da família Mendes. No sótão, Isabela encontrou um baú empoeirado. Ela o abriu, revelando um diário de couro e uma pilha de fotografias antigas. O diário pertencia a Ana Mendes, a mãe da família. Com mãos trêmulas, Isabela começou a ler. O diário de Ana contava uma história de terror e desespero. Ela escrevera sobre estranhos acontecimentos na casa, sombras se movendo, vozes sussurrando seu nome. Ela acreditava que a casa era amaldiçoada, que uma força maligna a estava perseguindo. Enquanto Isabela lia, ela ouviu um barulho atrás dela. Ela se virou e viu a figura sombria do espelho. Estava mais perto agora. A escuridão ao seu redor parecendo se contorcer e pulsar. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. A figura avançou, estendendo a mão em direção a Isabela. Ela podia sentir o frio emanando dela, o cheiro de fumaça e carne queimada. Ela fechou os olhos, esperando o pior. Mas, em vez de dor, Isabela sentiu um puxão repentino. Ela abriu os olhos e se viu de volta no corredor, o espelho partido a seus pés. A figura havia desaparecido. Ela estava segura. Ou era o que parecia. Atordoada e confusa, Isabela fugiu da casa. Ela correu pela noite, o coração batendo forte no peito. Ela nunca olhou para trás. Ela nunca quis se lembrar dos horrores que testemunhou. De volta ao seu apartamento, Isabela tentou dar sentido à sua experiência. Ela releu o diário de Ana, procurando por respostas, mas só encontrou mais perguntas. Quem era a figura sombria? O que aconteceu com a família Mendes? Ela havia ido à casa da família Mendes em busca de uma história, mas encontrou algo muito mais sinistro. Ela havia encontrado o mal, um mal que a assombraria para sempre. Isabela nunca esqueceu sua noite na casa da família Mendes. Ela deixou o jornalismo, incapaz de encarar a verdade depois do que havia visto. Ela tentou seguir em frente, mas as lembranças a assombravam. E a casa na rua 15 de Novembro permaneceu. Uma sombra constante na paisagem de Curitiba. Um lembrete de que algumas portas devem permanecer fechadas. Alguns segredos não devem ser revelados. E enquanto a cidade dormia, o vento sussurrava entre as árvores, carregando consigo os ecos do passado. Sussurros de uma tragédia não resolvida, de uma presença maligna, que se recusava a ser esquecida. A lenda da casa da família Mendes continuava viva, uma história de terror real que assombraria Curitiba para sempre.